Os planos espírito primordiais 3, primeira parte. Primordialmente criados. A expressão vos é familiar, porém nada podeis imaginar a respeito, ou aquilo que imaginais nunca poderá corresponder ao fato em si. Por isso, quero aproximar-vos da compreensão disso, a fim de que possais tornar-vos sabedores, até onde é possível a um ser humano. Se eu quiser falar-vos a respeito do reino dos primordialmente criados, tenho de principiar novamente por Parsifal, do qual se originou a criação primordial. A respeito de Parsifal, já sabeis o principal. Sabeis de onde veio e o que ele é. Ao núcleo de luz inenteal da Trindade Divina se une o plano da imediata irradiação da força de Deus, inconcebível para tudo quanto é criado. A esfera do ambiente vivo da incontida irradiação da força de Deus, de eternidade a eternidade. Assim sempre foi. E quando a criação teve de surgir da vontade de Deus Pai, tudo só se pôde desenvolver dentro do necessário curso da ação ou dos acontecimentos, que hoje conseguis imaginar, logicamente, através da mensagem. A criação teve de surgir através da vontade criadora de Deus Pai. A vontade criadora de Deus Pai é, como tal, Emmanuel, sendo pessoal no criar, apesar de estar ou permanecer inteiramente no Pai, e o Pai está nele no seu criar. Creio que, assim, muita coisa se torna cada vez mais compreensível. Da mesma forma que a vontade criadora, Emmanuel, é pessoal, assim também o amor na atuação se tornou pessoal em Jesus. Ambos, como partes do Pai, são um só com Ele, e o Pai está neles, desde a eternidade até toda a eternidade. Jesus é o amor de Deus. Emmanuel é a vontade de Deus. Por isso, a criação vibra em seu nome. Tudo quanto nela acontece, tudo quanto nela se realiza, se acha inscrito nesse nome, o qual mantém a criação, do menor ao maior fenômeno. Nada existe que não se origine desse nome e que não tenha de cumprir-se nele. Vós, seres humanos, não pressentis a grandeza que reside nisso, pois esse nome é a lei viva em sua origem, e, no cumprimento, ele mantém o universo com tudo o que está nele contido. Nesse nome jaz o destino de cada indivíduo, pois tendes de julgar-vos nele, uma vez que estáis todos ancorados firmemente nele. E o nome é. Ele é vivo e pessoal, pois o nome e o seu portador são um só, inseparáveis. A obra da criação tinha de pertencer à vontade criadora, portanto, a Emmanuel, que é a vontade criadora em Deus. E como a criação tinha de originar-se somente fora da imediata irradiação da luz primordial, existente já desde a eternidade e impossível de ser contida, resultou a necessidade de colocar
uma pequena parte da própria vontade criadora de Deus para fora dos limites da irradiação imediata. Uma parte que ficasse eternamente unida com a vontade criadora no inenteal e, apesar disso, permanecendo fora da esfera divina, atuasse por si mesma, para que, através de sua irradiação, a criação pudesse formar-se e conservar-se. E essa pequena parte que foi colocada para fora, proveniente da vontade criadora de Deus, a fim de que a criação pudesse formar-se de sua irradiação e também conservar-se, é Parsifal. Seu núcleo inenteal, proveniente de Emmanuel, recebeu forma através da rainha primordial Elizabeth, isto é, um invólucro que se tornou uma âncora para ele, a fim de poder permanecer fora da esfera divina. E esse invólucro, essa forma, é o receptáculo sagrado no qual Emmanuel está ancorado, atuando através dele. Em Abdrushim esteve em determinada época Parsifal na Terra, enquanto que, então, na hora da realização, Emmanuel, como tal, toma posse do invólucro terreno de Parsifal, após penosas purificações desse invólucro. Só depois, pouco a pouco, a força inteira pôde descer para o invólucro, a fim de cumprir como graça as promessas divinas feitas aos seres humanos. Assim desenrolo mais uma vez o imensurável acontecimento perante o vosso espírito, como base para a compreensão a respeito de Parsifal. É infinitamente penoso proporcionar uma imagem clara para a compreensão terrena, e não devo esquivar-me quanto ao número de dissertações, se eu quiser alcançar isso. Por essa razão, já antecipei claramente, na primeira dissertação, que os esclarecimentos só se destinam àqueles seres humanos que já puderam vivenciar a mensagem plenamente dentro de si. Somente eles estão aptos a seguir-me, se empenharem com toda a força, sempre de novo, até conseguirem compreender, pois dou tais explicações fracionadamente, de tal maneira que sejam acessíveis ao espírito deles. Antes de tudo, não deveis imaginar a expressão filho em sentido humano, não como um filho numa família humana. Filho significa para o divino uma parte especialmente atuante do Pai. Filho e Pai constituem um só todo, jamais podendo ser separados. Não imagineis isso, portanto, segundo a maneira humana, pois isso teria de resultar numa imagem completamente errada. Conduzir-vos-ia a conceitos errados, que excluem por completo a realidade, e que, já por isso, nunca deixariam que vos aproximasseis da verdade. Talvez fosse melhor dizer: tudo é somente Deus Pai. Ele atua na Trindade como um só. Provavelmente, em imagem, isso se aproxime bem mais da vossa compreensão. E considerado a partir do ponto de origem, é descrito mais acertadamente, pois só existe um Deus.
Aquilo que o Filho de Deus faz, o faz partindo do Pai, no Pai e para o Pai. Sem o Pai, ele não seria nada, pois é uma parte do Pai, e o próprio Pai está nele e atua nele. Também aqui talvez possamos aproximar-nos um pouco mais da compreensão terrena. Se imaginardes assim, o Pai não atua acaso partindo do Filho, isto é, não atua através dele, mas sim dentro dele. Nisso reside o que para a compreensão humana é mistério, e, apesar de meus esforços, continuará sempre sendo mistério, visto não poder ser descrito com palavras terrenas. Palavras são finalmente somente palavras, nitidamente limitadas. Elas não podem reproduzir aquilo que é móvel e, em verdade, vivo, e que se encontra em tudo quanto se refere a Deus e ao divino. Aquilo que se dá junto de Deus nunca pode se dar em relação aos seres humanos. O filho na família humana existe por si, e o pai existe por si. São e permanecem dois, podendo no máximo ficar unidos na atuação, mas nunca ser um só. Na expressão Filho de Deus é diferente, exatamente o contrário. Deus Pai e Deus Filho são um só, e apenas na atuação podem ser considerados como dois, como também os dois Filhos de Deus, Emmanuel e Jesus, são um só no Pai, e apenas na atuação são dois, na espécie de sua atuação. Com isso, tentei explicar-vos mais uma vez a origem de Parsifal, que, através de Emmanuel, está em Deus, e com isso, Deus está nele. Continua na segunda parte.